Senhor Jesus a todos que acompanham aqui os vídeos que são lançados semanalmente aqui no canal e que vai direto lá para o meu blog. Hoje nós vamos falar um tema bem importante. Quem tem dominado a sua vida? Como assim, pastora, quem tem dominado a minha vida? Eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram dominadas pela raiva, dominadas pelo sentimento de amor puro, o amor do Senhor Jesus, e dominadas pela dúvida. Então, qual sentimento ou o que tem te dominado? Você sabe que na Bíblia, se você leu a Bíblia ou se você já escutou alguma pregação, você deve conhecer a história de Pedro. Você sabe que Pedro, Jesus, ali pouco antes de ser preso, de para o Calvário, ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo, e por ti eu daria a minha própria vida. E eu não duvido disso. Quantas pessoas dentro da igreja estão escutando a pregação e falam: não, eu amo Jesus com todas as minhas forças e eu nunca vou abandoná-lo, eu nunca vou deixar Jesus e eu nunca vou negar Jesus, como Pedro falou e como Pedro fez. Então Pedro ali com Jesus afirmou que não o negaria e que por ele daria a própria vida, e Jesus disse que ele iria negá-lo. Então aconteceu esse episódio, eles foram em direção ao Getsemane. E lá no Getsemane vieram os soldados para prender Jesus. E o que é que Pedro fez? Eu imagino que Pedro estava assim muito empolgado. Já viu quando você escuta uma pregação que você fica muito empolgado? Não, eu vou conseguir, eu nunca vou abandonar a presença de Deus, eu vou isso, eu vou aquilo, você sai. Igual quando você vai colocando gás no balão, coloca gás, vai enchendo. Então Pedro estava assim cheio de gás. Estava do lado de Jesus, os soldados chegaram e o que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Então ele foi movido pelo sentimento de raiva, porque vieram prender o Senhor Jesus. E talvez ele tenha pensado assim: não, eu disse que eu não negaria ele, não vou negar e não vou abandoná-lo. E Jesus, ele veio para trazer a mim, a você, ele veio para trazer amor. E ele até falou ali que quando ele estava lá falando da palavra de Deus, quando ele estava ali anunciando as boas novas, quando ele estava pregando, ninguém veio prendê-lo, mas era necessário passar por aquilo. Mas Pedro, nesse momento, ele foi dominado pela raiva. Quantas vezes nós vemos cristãos sendo dominados pela raiva? Hoje nas redes sociais é o que a gente mais vê. Alguém se reporta ou dá uma opinião em relação a algo. Se você parar para observar, a maioria dos que se pronunciam, daqueles que apontam o dedo e julgam, infelizmente a maioria desses são cristãos. Nós vemos cristãos brigando contra cristãos pela placa de igreja. Ah, porque a sua igreja é isso, porque brigando por igreja. Gente, igreja nunca salvou, placa de igreja nunca vai salvar ninguém. Pessoas que brigam pela placa da igreja e não brigam com essa mesma intensidade em levar o amor do Senhor Jesus. Não brigam pelas almas que estão lá fora. Talvez você saia do seu trabalho e você passa por dezenas de pessoas na rua e você nem para uma delas sequer você não anuncia o amor de Jesus, mas nas redes sociais você se reporta, você fala, você expõe a sua raiva em relação a uma denominação ou defendendo a placa da sua igreja. Eu vejo isso, às vezes a gente faz uma postagem e as pessoas não leem, não fizeram uma leitura do texto, não tem uma interpretação de texto e elas acham que o que ela pensou é a verdade. Então ela diretamente vem e aponta o dedo, já vem com uma metralhadora ou já vem com a espada cortando a orelha e ela nem sabe do que está falando. Às vezes, se você parar e ler o texto, se você fizer a interpretação de texto, você vai falar assim: ah, não tem nada a ver o que eu estou pensando. Mas movidas pela raiva ou se sentindo dona da razão, chega e aponta, sem conhecer a minha pessoa, sem ter alguma intimidade comigo, mas me julga pelo que ela pensou. E nós vemos isso 24 horas nas redes sociais, no trabalho, em todos os lugares, cristãos tomando essa postura. Então Pedro ali, ele foi movido pela raiva, cortou a orelha do soldado mesmo e saindo dali, poucos instantes depois, vieram perguntar: você é um deles? Ele falou: não sou não. Mas você fala como eles, você age igual a eles.
não, mas eu não sou não. Então ele já traiu Jesus ali pela primeira vez. E vamos a um outro exemplo de uma pessoa dominada pela insegurança. Jonas, o homem que recebeu de Deus um legado. Deus deu a ordem que ele fosse a Nínive ali anunciar, levar a palavra do nosso Deus. E ele, com medo da reação das pessoas, ele decidiu não ir, mas dominado por um medo. Ele escolheu fugir, entrou no barco, se escondeu, não falou para ninguém que estaria ali, mas acabou sendo descoberto e lançado fora do barco, e um grande peixe o engoliu. E depois dele ter se arrependido, pedido perdão, o peixe então vomitou ali na orla do mar, na areia. Então vemos Pedro dominado pela raiva, Jonas por um medo. Quantas vezes nós não somos dominados por um medo como Jonas? Às vezes você lê a passagem de Jonas e fala assim, nossa, mas ele tinha que ter obedecido. Quantas vezes Deus fala para você, olha, não minta, é um mandamento. Não mentir, não roubar, não adulterar, não falar mal da vida de ninguém, é um mandamento. Mas você não cumpre esse mandamento. Você, por medo de que se você falar a verdade, você vai ser demitido. Por medo de perder a amizade, você prefere não falar. Ou você dominado pelo medo de que se assumir a sua fé, os seus amigos vão te rejeitar. Então é melhor você, na escola você não é cristão, mas na igreja você é aquele cristão fervoroso, você não vai abandonar Jesus por nada. Dominado pelo medo de ficar sozinho ou isolado na escola, você acaba negando a fé no Senhor Jesus. Então talvez seja o medo quem te domina. Eu não sei qual é o nome que você pode dar ao que tem te dominado. Medo, insegurança, raiva, mentiras, maus costumes. E nós temos um grande e lindo exemplo de uma mulher chamada Maria, que ela pegou ali o perfume mais valioso e ela derramou sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus. Os que estavam ali falaram que aquilo era um desperdício. Como que ela pode desperdiçar um perfume tão caro, tão precioso, tão valioso naquela época, de um valor monetário muito grande? Mas eles não estavam entendendo que ela estava expressando o amor que ela tinha para com o Senhor Jesus. E Jesus, ele falou que aquela ação que ela estava fazendo seria lembrada para sempre dentre muitas pessoas. E é por isso que hoje nós estamos mencionando essa atitude de amor. Então, às vezes, você tem que tomar uma atitude. Você tem que pensar da seguinte forma: como o meu Jesus, ele agiria? Se a pessoa te maltrata, como que Jesus trataria ela? Será que ele seria rude? Será que ele teria raiva? Será que ele jogaria uma pedra? De forma alguma. Nós vemos que Jesus, há várias prostitutas que estavam ali sendo rejeitadas pela sociedade, sendo apontadas, criticadas, julgadas, Jesus, ele fez aqueles homens verem que eles talvez não tinham o mesmo pecado que ela, mas eles tinham pecados iguais aos dela. E para Deus não tem pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Então, se eles não tivessem nenhuma falha, nenhum erro, então que pegassem a pedra e atirassem. Então, faça a exemplo dessa mulher com uma atitude de amor. Deixe que o amor do Senhor Jesus, ele te domine. Deixe que a bondade do nosso Deus, ele te domine. Talvez você se reporta nas redes sociais ou na sua escola, em alguma roda de conversa, você só sabe expor a sua raiva ou uma opinião que acaba ferindo alguém. Às vezes você fala assim, mas é o meu jeito de ser. Se me perguntou, eu vou falar a verdade. Imagina, vamos aí um exemplo nosso, mulheres, do dia a dia. Tua amiga cortou o cabelo, você fala assim pra ela, nossa, ficou ridículo. Eu fui sincera. Não, você não foi sincera, você foi grossa. Você não gostaria que ela falasse que teu cabelo ficou ridículo. Você imagina, a pessoa foi lá, toda empolgada, feliz da vida, cortar o cabelo. E aí você fala, ficou ridículo, você foi grossa. Eu tô sendo sincera agora com você. Então, se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar de Jesus. A palavra de Deus, ela fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados, dominados, governados. Então, se você se deixar guiar ou dominar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, com certeza você vai agir como o nosso Senhor Jesus. Ele agia, e sempre pense, como
agiria o meu Senhor nessa situação? Hashtag fica a dica. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo e vamos permanecer de fé em fé.